ou seja, techuvá é consertar o que estava errado lá atrás. Ou seja, então a gente precisa consertar. No capítulo 4, a gente vê que nasce, o primeiro casal tem um filho, tá? E chamam ele de Caim, tá? Que nas Bíblias em português é Caim. E a gente já conhece a história. Eva ficou toda feliz, ela achou que esse daí, como era do sexo masculino, iria esmagar a cabeça da serpente. Ela não estava entendendo muito, ainda não sabia que era o Mashiach, tá? Talvez não com toda a plenitude. Ela diz, adquiri de Yahuá um varão, né? Por isso que ela usa esse nome Caim, que tem a ver com aquisição, tá? E teve mais a seu irmão Hevel. E Hevel, Abel, foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, né? Hevel já significa futilidade, vaidade. Em Eclesiastes aparece diversas vezes essa palavra, Hevel, o nome Abel, tá? Ou seja, com o passar do tempo ela deve ter percebido que Caim não era uma boa pessoa. Esses dois a vida é vaidade, né? Os dois filhos já apontavam para as duas casas de Israel. As duas casas de Israel. Até o casal Adão e Eva apontava, as duas árvores no meio do jardim, tudo já apontava para as duas casas de Israel. Exatamente. Então sempre a gente vê essa dualidade, bem colocado pela Mary, ou seja, muitas coisas apontando, né, para as duas casas, né? Então a gente vai ver aqui que as maiores brigas de Israel não foi com as nações inimigas. Judá e Efraim brigaram mais um com o outro do que com outras nações vizinhas, tá? Ou seja, o primeiro homicídio das escrituras foi o quê? Foi um irmão matando outro irmão. Caim matou Abel, né? Então Mashiach diversas vezes vai dar exemplos, e ele sempre usa esse número 2. Um homem tinha 2 filhos, né? Então a gente sabe que o filho pródigo, tá? Lá em Lucas capítulo 15, e aquele filho que fica na casa, representam as duas casas. Os 2 ladrões que foram executados no madeiro, ao lado do Messias, tá? Um representava a casa de Efraim, de Israel, outro representava a casa de Judá. A casa de Israel, Efraim, tá? Nós, ainda chama atenção, Efraim chama atenção de Judá. O que fala? Nós merecemos estar aqui, mas ele não fez mal nenhum. E o outro, representando a casa de Judá. Se tu és o Messias, né? Livra-te a ti mesmo e livra a nós, e assim acreditaremos que tu és o Messias. Ué, não é o motivo hoje que a casa de Judá fala? Ah, o Messias ainda não veio, porque não nos livrou a gente, não estabeleceu o templo, não nos livrou das nações, não exaltou Israel. É a mesma coisa, ou seja, tudo codificado. Adão e Eva não fizeram questão da terra prometida deles, tá? Que era o jardim do Éden, tá? E Abraão, o que ele tem que fazer? O caminho oposto, ou seja, Lech Lechá, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, então ainda bem que o nosso pai Abraão obedeceu, tá? Daqui a 2 semanas vamos estudar para Lech Lechá, que a gente vai ver isso. Ele faz o caminho oposto de Adão e Eva. E isso é Torá. Torá é restituição. Torá a gente tem que aprender, que a gente fez, a gente tem que restituir. Eu magoei o meu irmão. E o que eu posso fazer? Eu vou só pedir desculpa a ele e fica tudo bem? Às vezes uma desculpa apenas não adianta. Ou não é que não adiante, mas não é suficiente, vamos dizer assim. Às vezes a gente precisa ressarcir aquela pessoa de algum mal que a gente fez. Exatamente. Então esse ressarcimento, esse caminho de volta, esse mérito... Isso é Torá. Isso é Torá. Isso é Torá. É a Torá da liberdade que nos chama para responsabilidade, né? Exatamente. Ou seja, não é à toa que ao redor do tabernáculo existiam 60 postes. Não. Porque 6 vezes 10. 6, o homem foi criado no 6º dia, e 10, o número da responsabilidade. É a Torá da liberdade que nos chama para a responsabilidade. A Torá, ela vem para o quê? Para colocar as coisas no lugar. Nós somos os comandados, o exército de Yahuá, que ele criou para quê? Para cumprir as suas mitzvot. Isso é a Torá. Então, se a gente entende a Torá, a gente consegue viver bem, porque a gente tem uma direção. Lá em Rit Galut, em Apocalipse, né, o que é dito para uma das 7 congregações? Né? Lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende-te, ou seja, faça techuvá e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, techuvá é consertar o que estava errado lá atrás. Ou seja, então a gente precisa consertar. Lá em Isaías, em Yeshayahu, diz que a nossa geração do remanescente seria a geração que seria o que? Seria uma geração que iria restaurar, tá? As destruições que foram feitas por várias e várias gerações. E nós seríamos chamados de
restauradores de brecha. Ou seja, Adão e Eva estavam num bem bom, não valorizaram, foram para a diáspora. Já Abraão e Sara, tá? Eles estavam fora da terra de Israel e o Criador mandou eles irem para Israel. Ou seja, adquira mérito. Conserte aquela besteira que Adão e Eva fizeram, tá? Eu acredito em vocês, tá? É como se o Criador estivesse falando isso. Ou seja, então a gente tem que se mexer na direção oposta, tá? E só para a gente ter ideia, uma frase linda que o Ben Gurion, não é à toa que lá em Israel, quando a pessoa chega em Israel, vai chegar no aeroporto Ben Gurion, tá? Lá em Tel Aviv. Ben Gurion, ele chegou para os rabinos e falou assim, Israel estava voltando, foi reconhecido pela ONU, voltando a ser uma nação, isso tudo, tá? E o que acontece? Lá em 1948, 14 de maio de 1948, Ben Gurion estava com um abacaxi, um problema que ele tinha que resolver. Ele chegou para os rabinos e falou assim, eu quero que vocês, juntou vários rabinos e falou assim, vocês precisam me dizer quem é que vai ser considerado judeu. Só vamos dar uma folga para eles, porque tudo para eles é judeu, tá? A gente sabe que na verdade é israelita. Mas vamos de acordo com o entendimento que ele tinha. Para eles, tudo é judeu. A gente sabe que na verdade são 12 tribos. Mas vamos lá. Ben Gurion falou, decidam, digam para mim quem é que deve ser chamado de judeu no Estado de Israel que foi recriado, tá? Em 1948. Aí ele chamou os rabinos, um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava totalmente diferente, outro mais diferente ainda. Ele falou, quer saber? Eu pedi a opinião de vocês, vocês cada um estão falando uma coisa totalmente diferente do outro, então eu decido. E a minha decisão é a seguinte, quem disser que é judeu, esse alguém é judeu, olha que espetáculo, tá? E assim começou o Estado de Israel. Olha que o Criador deu sabedoria para esse homem. Por quê? Em toda a história do nosso povo de Israel, vamos só mudar a palavra judeu, tá? Botar israelita. Quem fosse, ainda que não fosse biológico, tá? O quê? Era enxertado na oliveira que é Israel. Muito mais todos nós que estamos voltando das 12 tribos de Israel. Então, o que Adão e Eva fizeram de errado, Abraão e Sara tiveram que consertar. Mas bendito seja Yahuwá que eles obtiveram êxito, tá? No capítulo 5 vai falar a genealogia de Shet, tá? De Sete. Sete, ele é levantado no lugar de Abel, porque Caim matou Abel. Aí Adão e Eva têm mais um filho chamado Shet, tá? Que é Sete em português, tá? E aqui vem traçar a árvore genealógica, tá? Dos descendentes que formavam uma linhagem piedosa, a linhagem piedosa de Sete, Shet, que se contrastava com a geração impiedosa de Caim, tá? De Caim. Ou seja, sempre a gente vai ver, vão se formando dois blocos, tá? Ou seja, então aqui o lado do bem, tá? Que são os descendentes de Sete, de Shet, que somos nós, tá? Somos hebreus, somos descendentes de Avraham, Yitzhak, Yaakov, de uma das 12 tribos, tá? E também houve a descendência também de Caim, tá? A linhagem impiedosa, tá? Uma coisa interessante para a gente entender, isso é muito bonito. Em Gênesis, o Criador, em cada 10 gerações, ele faz um ajuste de contas com a humanidade, aqui em Gênesis. Olha que espetáculo. De Adão até Noé, ou seja, de Adão até Noé, quantas gerações se passam? 10. O que eu falei? O tabernáculo tinha 60 postes, por quê? 6 é o número do ser humano e 10 é o número do quê? Da responsabilidade. 10 mandamentos, as 10 palavras, tá? Olha que coisa interessante. Era conveniente que nos dias de Noé, tá? O Criador fizesse um ajuste de contas com a humanidade. O Mabul, tá? O dilúvio. Mabul Hamaim, o dilúvio das águas. Olha que coisa interessante. 10 gerações, de Adão até Noé. Adão até Noé. E olha que espetáculo, tá? E até chegar a Avraham, tá? Ou seja, mais 10 gerações. Uau! Caramba! Então, na 10ª geração, o Criador vai, escolhe uma família lá, família de Noé, tá? Preserva ele com a sua família, 8 pessoas ao todo, tá? E o que acontece? 10 gerações depois, ele vem e escolhe Avraham, tá? Olha que coisa interessante. E a título de curiosidade, tá? Moshe, ele foi a 26ª geração, geração de número 26. Número 26 diz alguma coisa para vocês? 26 é a gemátria do quê? Do nome Yahuwá, ou seja, Yahuwá se revelaria, tá? Como nunca antes, tá? Com mão forte e braço estendido para todo o nosso povo de Israel e até mesmo para as nações. Não é à toa que Moisés e Aharon, tá? Eles serão, e Miriam serão o quê? A geração de número 26, ou seja, tudo, tá?
já esquematizado. Yaakov, tá? Só para a gente ter uma ideia, se Abraão é a 20ª geração, Jacó é a geração número 22. 22 são as 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Ou seja, o Criador ele tem a sua matemática divina. Então vamos lá. Capítulo 5 vai falar da árvore genealógica de Shet, tá? De Sete. E quando chega no capítulo 5, versículo 27, diz assim: E foram todos os dias de Metuslah 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Olha que coisa interessante. Para nós que somos israelitas, nenhum número passa batido, tá? Lameque, que foi o pai de Noé, ele tinha 182 anos. 182, tá? É a gemátria, tá? De Yaakov, tá? Façam a soma de Yaakov, tá? Yaakov, tá? A gemátria é 182. Então aqui já aponta também num certo sentido mais profundo para Jacó. Então vamos lá. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que Yahuá amaldiçoou. E viveu Lemer, depois que gerou a Noa, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lemer, olha o festival do número 7 aqui. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noa a Shem, Ram e Yafet, Sem, Cão e Jafé. Vamos ler aqui para a gente concluir. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Elohim que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse Yahuá: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui provavelmente estava fazendo uma alusão a 120 jubileus, tá? Que a raça humana teria. 120 vezes 50, 6.000 anos. Quando se bater 6.000 anos, os pés do Messias vão pisar no Monte das Oliveiras. Zecharias, Zacarias, capítulo 14. 120 anos pode ser entendido também como 120 jubileus. Gênesis 6, versículo 4. Havia naqueles dias Nefilim, caídos, gigantes na terra, e também depois, quando os Binei Elohim, os filhos de Elohim, entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, de renome. E viu Yahuá que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Então lamentou-se Yahuá de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse Yahuá: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me lamento de os haver feito. Noa, porém, achou favor imerecido, graça, aos olhos de Yahuá. Então o Criador gosta tanto de Noa que fez um jogo de palavra. Noa, tá? É a letra Nun e a letra Het. E a palavra graça, tá? Pode ser Hesed, Ren ou Rahamim. Aqui aparece a palavra Ren. Ren é o nome Noa de trás para frente. É o quê? É a letra Het e a letra Nun. Ou seja, então Noa de trás para frente é o quê? Ren, que é graça. É como se a Torá estivesse fazendo uma homenagem. O Criador, amando tanto esse homem chamado Noa, tá? Faz um jogo de palavras que a gente só vê no hebraico, tá? Noa, porém, achou graça, favor imerecido, misericórdia aos olhos de Yahuá.